Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de revisão. E também eu gostaria, mais tarde, depois, quando finalizar a revisão, eu comentar com cada um de vocês que estejam presentes aqui sobre as notas parciais, tá? Eu vou abrir aqui meu arquivo Excel e aí eu vou falando para quem quiser, se alguém não se sentir à vontade, eu posso falar no privado, no particular, viu? Mas depois da aula, pelo WhatsApp. Mas se quem quiser ouvir a sua nota por aqui, as parciais, eu já falarei por aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Muito bem. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a primeira aula. A nossa revisão será bem rápida, pessoal, tá? Eu sou bem objetivo com relação ao meu modo de como apresentar essa revisão, tá? Vocês vão ver aí. Deixa eu só agora abrir aqui a primeira aula. Pronto. Outra coisa, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Me fale aí, me dê um retorno. Sim, professor. Sim, né? Graças a Deus. Vamos lá. Então, muito bem. Aqui é a nossa primeira aula. Ah, sim, antes de mais nada, eu não sei se eu já falei para vocês o assunto da nossa N1. Eu pensei bem e vamos colocar apenas na prova o assunto da aula 1, aula 2 e aula 3. Tá? Só que vocês já viram lá que a aula 2 ela tem uma subdivisão. São duas, eu separei em duas aulas. Aula 2 parte 1 e aula 2 parte 3. E a aula 3 tem 3 partes. Parte 1, 2 e 3. Aula 3. Pronto. A aula 4 é aquela aula sobre inflação. Eu não pretendo colocar agora, então vocês não vão estudar, tá? Neste momento, para a prova da N1. Então, repetindo, será aula 1, aula 2, parte 1, aula 2, parte 2, aula 3, parte 1, aula 3, parte 2 e aula 3, parte 3. Até aí. Tá? É o assunto, é o que nós vamos revisar hoje para a prova da semana que vem. Com relação, como é que vai ser? É bom também falar agora, antes. Eu ainda estou conversando com o Matheus, né, o nosso coordenador, sobre como será. A partir de amanhã, pessoal, vocês já terão aulas presenciais. Eu conversei com o Matheus, que ele me avisou assim, praticamente na sexta-feira, então eu optei por não iniciar agora, hoje já seria presencial, mas eu optei, como é uma aula de revisão, então eu optei não fazer presencial. A partir da próxima aula, eu disse a ele que poderia ser presencial já. Só que é a nossa prova, né? Então, eu tenho que perguntar dele se seria melhor ser presencial, porque é prova, não sei, eu vou discutir ainda com ele se será presencial ou como é que eu farei essa questão da avaliação. Pode ser que seja para alguns presenciais e quem não puder ir, né, não puder comparecer ao prédio lá na instituição, lá na Avenida João Batista, poderá fazer, né, no sistema híbrido, ou seja, em casa, pelo EAD Box. Eu não sei como é que se faz. Alguém poderia me falar aqui, alguns de vocês, como é que foi no passado, no período passado, se vocês fizeram pelo EAD Box ou foi presencial? Me falem aí, por favor, para eu ter uma ideia, que eu não sei. O Matheus não me falou, nem o professor Vicente. Quem que poderia falar aí? Professor, no tempo que teve assim também, cada professor adotou de uma maneira, né? É. Teve professor que deixou no EAD Box um tempo, no mesmo dia, e teve professor que fez, tipo,
um projeto para a gente apresentar, entendeu? A maioria foi projeto, na real, para apresentação na sala de aula. Só teve um que eu lembro que fez no EAD Box, que deixou um tempo no mesmo dia para a gente fazer. A gente tinha que fazer no mesmo dia, mas o restante foi tudo projeto. Como era pro ser online, né, professor? A maioria acabou adotando esse modelo aí ano passado, pelo menos ano passado foi assim. Eu não- Ah, tá. Não, eu prefiro fazer a prova mesmo. Prova normal. Eu trabalho em outra instituição, a gente faz as nossas provas online pelo, não sei se vocês conhecem ali o formulário do Microsoft Forms ou do Google Forms. Tem esses dois aí. A gente já fez pelo Google Forms e pelo Microsoft Forms. Quando você cria lá no formulário, por exemplo, do Microsoft Forms, a gente faz a prova lá, deixa ela lá, aí gera um link. Esse link eu passo para vocês e vocês, com esse link, vocês podem ter acesso à prova. Só que lá no sistema do Microsoft Forms, eu estabeleço o horário de início e o horário de finalização. A prova só abre a partir daquele horário. Então, se eu estabelecer que vai ser 3 horas de prova, que é o tempo da nossa aula, né? A gente pode, ou 2 horas e meia, não sei como é que é aí, a gente pode estabelecer um horário de início e um horário de término, entendeu? Pode ser assim também, para quem tiver cá. Mas como tem o EAD Box aqui, então, melhor colocar lá no EAD Box e Sim, a gente professor. abre naquele momento lá, como até eles mesmos poderiam abrir, né? Abriria, vocês colocariam 3 horas para vocês fazerem ali, ou se colocar, tem muita gente que tem problema aí com relação à conexão, daria um prazo maior, né? Mais extenso, sei lá, 4 horas, 5 horas, não sei. Tem que falar com ele, né? E também com vocês. Vocês têm muita. Como é que é? Quando foi assim no EAD Box, a prova daquele único professor que tu disse que ele falou que ele fez, ele disponibilizou o dia inteiro ou foi algumas horas? Como é que foi, Lu? Acho que foi só algumas horas, professor. Essa prova que foi final, ele deixou algumas horas. Tipo aula normal, Ah, entendeu? tá. Mas algumas horas, sim, tu tá sendo assim, mas eu quero saber quantas horas foi que ele destinou. Ah, umas 4, professor. 4 ou 3, eu não lembro. Foi um tempo de Entre horário 3 e 4. normal. Não, eu não Assim. tenho, eu não tenho problema assim, não. Se for fazer colocar 4 horas, eu coloco 4 horas, não tem problema, não. Mas essa prova ela tem 10 questões. A minha prova, que está elaborada, ela tem 10 questões. E todas as questões são objetivas. Eu não coloquei nenhuma discursiva, mas ainda vou falar ainda com o Matheus. Se a instituição quiser que eu coloque pelo menos uma discursiva, eu vou colocar, entendeu? Mas se ele falar assim, não, é seu critério, então eu vou deixar 10 questões objetivas. Tá? E como é que seriam objetivas? Aquela, eu faço a pergunta, aí tem lá a opção A, B, C, D e E, 5 opções de resposta. Mas também eu elaboro não só assim, também elaboro aquelas assertivas, que tem a assertiva 1, 2, 3 e 4. E aí a resposta é lá. A primeira e a segunda está correta, a segunda e a terceira está correta, entendeu? Naquele estilo ali, mais bem elaborada, com opções, né, para você verificar as assertivas e ver quais são as falsas e as verdadeiras. Aí você escolhe as verdadeiras. Pronto, pode ter só uma correta, pode ter duas, pode ter três, ou pode ter as 4 assertivas corretas. Então, é nesse estilo aí que são as minhas provas, entendeu? Mas todas objetivas, de marcar, de escolher uma opção, que vai da letra A até a letra E. Pronto, tá? Não precisa mais que 3 horas, que ela é simples. Não precisa mais que 3 horas. 3 horas já é um bom tempo. Bom tempo. Agora, se me pedirem para colocar, não, professor, tire aí 2 questões aí objetivas e coloque dissertativas. Aí, 3 horas é um bom tempo, eu posso colocar até mais 4 horas, que é para você não ter que escrever, né? Então, tudo bem. Mas deixa primeiro eu falar com o Matheus, e aí eu vou passar para vocês, eu passo para vocês essa resposta oportunamente pelo WhatsApp, entendeu? Pelo WhatsApp. Ou lá no grupo, ou individualmente. Entendeu? Seria bom lá colocar lá no grupo, né? Colocar lá no grupo. Ok? Mais alguma pergunta aí nesse sentido? Então, pronto. Então, vamos começar aqui a nossa revisão. A minha revisão é o seguinte, pessoal, prestem bem atenção.
Deixa eu ver aqui quem que está presente. Luan, Ananias e Tiago. Só vocês aí. Bom, a aula está sendo gravada, qualquer coisinha os colegas vão ver depois, mas eles não vão fazer a interação, né? Não vão ser, vão perder essa parte interativa. Como é que é a minha revisão? Eu só vou comentar, o que eu mais comentar é porque tem grandes chances de constar na prova, tá? Se eu simplesmente passar ali ou não comentar bem pouquinho, é provável que aquilo ali não conste na prova. Então, o que eu comentar mais é porque é provável que conste na prova, tá? É provável, não é 100%, é provável. Então, prestem bem atenção nos meus comentários. Aí eu também não vou demorar muito nos comentários, porque tem aí 6 aulas para a gente falar rapidinho, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, aula 1. Vamos lá. Fundamentos de micro e macro. Eu vou aqui ampliar, colocar no modo de apresentação. Pronto, tá aqui. Ó. Conceitos e princípios. É sempre muito bom a gente falar sobre conceitos, sempre é interessante, é importante em qualquer disciplina você explicar e conceituar, né, aquela disciplina, como é que ela foi criada, qual é o conceito daquela disciplina, os seus princípios. Então, aqui, ó, a divisão da ciência econômica em micro e macroeconomia. A gente fala aqui um pouquinho do conceito de microeconomia, né? Aí fala o que ela aborda, aí, ó, a teoria dos preços, né? Fala um pouquinho o que trata a microeconomia, o que ela trata, o que ela vai colocar para nós estudarmos sobre a microeconomia. Ela fala aqui, né? Pronto. Chega a falar um pouquinho sobre oferta e demanda, né, que são os princípios aí dentro da microeconomia, demanda individual, a parte da oferta, a curva de demanda está aí, ó, importante, a curva de demanda é muito importante. Você saber o formato dela aqui, ó. Você tem que saber o formato. Ó, a curva de demanda ela decresce da esquerda para a direita. Esse é o formato dela. Ela não tem esse formato aqui assim, ó. Esse formato está subindo da esquerda para a direita. Aqui é ascendente. Isso aqui não é curva de demanda, é curva de oferta. Esse é o formato da curva de oferta, tá? Que sobe da esquerda para a direita. Então, a curva de demanda ela decresce da esquerda para a direita. Ela tem esse formato aqui. Ela pode ser mais inclinada ou ela pode ser menos inclinada, mas ela sempre vai decrescer da esquerda para a direita. Tá? Isso é a curva de demanda. Muito bem, continuando. Aí, os assuntos que são abordados na teoria microeconômica, né? Aí, teoria do consumidor, da empresa, da produção. Aí vamos para a macroeconomia, que é a economia vista pelo lado amplo, né? Macro, como o próprio nome já diz. Micro é coisa pequena e macro é grande. São os grandes, como é que podemos falar? Os grandes blocos da economia, os grandes agregados econômicos. Isso é a macroeconomia. E aqui é falado aqui um pouco do conceito de macroeconomia. Importante. Ainda um pouco mais sobre macroeconomia, que trata aqui, ó, do nível, né, vamos colocar aqui para vocês visualizarem melhor, o nível de emprego, né, a estabilidade dos preços, a distribuição da renda, fazer a economia crescer, ou seja, solucionar os conflitos e os objetivos. Muito bem. Aí aqui a estrutura da macroeconomia, em 5 grandes mercados. Não precisa nem marcar aqui, não. Mercado de bens e serviços, muito importante, a produção de bens e serviços, que engloba todo tipo de produto que são construídos, que são produzidos em uma economia. Bens seriam os tangíveis e os serviços intangíveis. Mercado de trabalho é a contratação da mão de obra, né? Toda empresa precisa de uma mão de obra. Então, isso é conseguido no mercado de trabalho. Existe um mercado específico para se contratar e demitir mão de obra. É no mercado de trabalho. Tá? E aí lá dentro tem os níveis salariais, né? Os índices de emprego, de desemprego, etc, etc.
Outro mercado que abrange a macroeconomia é o mercado monetário. O próprio nome é monetário, vem de moneta, moeda. Tá? Então, temos aí a demanda e a oferta de moeda, que é controlada, no caso do Brasil, pelo Banco Central, que vai determinar a taxa de juros, e conforme essa taxa de juros, você vai precisar de mais ou menos moeda. Mercado de títulos, quarto mercado de títulos. Os títulos é mais aí relacionado ao mercado financeiro. Então, os agentes superavitários são aqueles que têm moedas sobrando. Então, podem emprestar para quem tem menos moeda. Então, os superavitários, eles ofertam moeda. E os agentes deficitários, eles demandam moeda, precisam de moeda. E, por fim, o mercado de divisas. Essa palavra aqui, divisas, tá, pessoal? Deixa eu marcar aqui ela. Essa palavra divisas significa moeda estrangeira, no singular ou no plural. Moedas estrangeiras. Tá? Então, moeda estrangeira é divisas. Então, quando a gente exporta um bem, um serviço, a gente vai receber, em contrapartida, divisas, vai entrar divisas no Brasil. Isso é muito importante no mercado financeiro. Quando se entra divisas, é porque eu exportei bastante. Tá? Se eu já importei bastante, o meu país aqui trabalhou muitas importações, então, na verdade, a moeda sai do Brasil. Se sai, está saindo divisas, e não entrando, está saindo. Porque o meu dinheiro lá fora, aqui é real, mas quando eu estou comprando lá de fora, quando eu vou pagar aquele país que eu comprei aquele bem e serviço naquele país, ele não vai aceitar o pagamento em real, na minha moeda, porque a minha moeda ela é uma moeda não conversível, é uma moeda inconversível, e o mercado internacional não aceita moedas inconversíveis. Eles aceitam moedas conversíveis, aquelas que podem ser convertidas em qualquer uma outra e aceitam em qualquer país. Então, eu tenho que pagar em dólar, ou em euro, ou em uma outra moeda que seja aceita pelo o mercado internacional. Tá? Então, a isso nós chamamos de divisa, divisas. Tá bom? Muito bem, isso aqui é importante. E aqui os conceitos, né, de ciência econômica. Muito importante aqui, eu coloquei três conceitos. Até no dia dessa aula, eu frisei aqui que, né, o conceito mais importante aqui seria o conceito 1. Então, é bom vocês aprenderem o conceito de economia, os vários conceitos, e até criar mesmo, vocês criarem conceitos de economia. Muito importante, tá? Muito importante mesmo. E os problemas econômicos básicos, esses são os mais importantes. Os problemas econômicos básicos, eles são 3. Tá aqui, ó, letra A, o que produzir? E aqui fala o detalhamento deles. É bom vocês lerem isso aqui. Então, o que produzir é o problema básico da economia, que trata disso, 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 daqui. O segundo, como produzir? O segundo problema básico, trata disso, disso, daqui. Leiam aqui, não vou ler agora, mas é importante. Tá? É importante. Para quem produzir? Terceiro e último, trata disso daqui, assim, assim, assado. Leiam, que é muito importante. E aqui os problemas, outros problemas, né, que não são os básicos. Aqui, isso aqui só são conjunturais, não são tão importantes assim, tá? Vamos lá, vamos lá. Ah, sim. O importante aqui é a economia é, ao mesmo tempo, uma análise do sucesso e do fracasso. Aqui é só para, né, você verificar a economia. Você pode analisar a economia pelo sucesso ou pelo fracasso. Modo de funcionamento da economia, das economias, como é que elas funcionam. Aí tem o sistema econômico aqui, ó. É importante você analisar aqui o sistema econômico, tá? É importante. Os estoques de fatores, a gente vai ver isso aqui mais aqui na frente. Ele é detalhado mais aqui na frente. Tá aqui, ó. A base para qualquer economia aqui são os fatores de produção. E um dos primeiros fatores, nós vimos aqui nas aulas passadas, que são 3 fatores, os básicos, né? Os principais. Mas os economistas mais recentes falam em 5. Então, o primeiro aqui é os recursos, são os recursos naturais. Antes era chamado de terra. Hoje, os recursos naturais bem apropriadamente. Tá? Bem apropriadamente.
O segundo, trabalho, ou pode ser chamado também de mão de obra, muito importante. E o terceiro, capital, que não é dinheiro, são máquinas e equipamentos. Além desses três, que pode ser que apareça na prova, né? Temos aí o quarto, que seria tecnologia, e o quinto, a capacidade empresarial. Tá? Repetindo, tecnologia e capacidade empresarial. E aqui os elementos básicos da economia também, muito importantes aqui, ó. Elementos básicos de qualquer sistema econômico. Quais são? São esses três aqui, ó. O estoque de fatores, que versa aqui sobre os fatores de produção, os agentes produtivos, aqui no caso seria as empresas, os agentes produtivos, desculpa, o empresário privado ou o empresário estatal, um dos dois. Pode ser uma empresa privada, que é a maioria empresa privada, e a minoria os empresários estatais, porque tem empresas estatais que produzem também, inclusive, assim como as empresas privadas. Tá? Não pense que só tem empresa privada, não. Tem empresa estatal também. E o terceiro e último são as empresas, que é o local onde acontece essa produção. Então, tem os agentes produtivos, tem os fatores de produção e tem as empresas, que é o local onde tudo acontece, as tarefas são executadas. Muito bem, importante isso aqui, viu, pessoal? Importante. E os sistemas econômicos. Falamos também bastante, muito importante. O sistema, cada economia tem o seu sistema econômico, ela tem que adotar um desses, não pode adotar os dois. Aliás, até pode ter o sistema misto, né? Que é uma mistura tanto do capitalismo como do socialismo. Mas, geralmente, o país escolhe um desses aqui. Ou é só capitalista ou é só socialista. Mas temos aqui o sistema misto. Na verdade, o que prevalece hoje é o sistema misto, mas com prevalência do capitalismo. Tá? A minoria usa aqui o socialismo. Minoria. Então, é isso aí. Aí eu falo aqui nos próximos slides a característica de cada um deles, né? Olha aqui, ó. Tá aqui as principais características do capitalismo, tem aqui de forma bem reduzida, bem resumida. Tá? 5 características do capitalismo, mais 5 aqui do socialismo. E aqui, por final, o sistema misto, que é uma mistura do capitalismo e do socialismo com prevalência ao capitalismo. Pronto, terminamos aqui a revisão da primeira aula, da aula 1. Ok? Aula 1 já revisada. Vamos para a aula 2. Aula 2, parte 1. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Está aqui, ó. Opa. Não. O mercado e o governo. Aí, aqui eu falo bastante sobre a mão invisível de Adam Smith, né? Adam Smith, que é considerado o pai da economia, Adam Smith. A mão invisível, em outras palavras, quer dizer o liberalismo econômico, é o mercado funcionando por si só. É como se o mercado tivesse a sua própria autonomia, a sua escolha. Né? Ele que vai dizer quem está querendo mais, quem está querendo menos, se aquele produtor ali tem que produzir mais, se o açougueiro vai ter que vender mais carne ou menos carne, se o padeiro vai ter que vender mais pão ou menos pão, se o cervejeiro vai ter que fabricar mais cerveja ou menos cerveja. Tá? Mas que aqui também fala que o governo ele pode também interferir. Ele tem o seu propósito, o que ele tem que fazer na economia. Ele tem lá um lugar de destaque, né? Seja aí cobrando imposto ou utilizando outras ferramentas econômicas para interferir no mercado. Aí ele fala que o governo determina que boa parcela do que a economia produz, principalmente se o país
adotar o sistema econômico socialista. Aí sim, ele sempre vai atuar de forma plena, 100%. Aí ele dá alguns exemplos aqui. E aqui eu destaquei um pouquinho na organização administrativa do Brasil, aqui, né? A administração pública da União existe dividida em duas partes: a administração direta e a indireta. Aí tem o que isso aqui é a direta aqui, ó, na esfera federal, estadual, municipal e no Distrito Federal, e a administração pública indireta, que são as autarquias. Olha aqui, ó, empresas públicas, tá vendo como tem empresas públicas? Tem empresas particulares, tem as empresas públicas. Sociedade de economia mista, fundações públicas. Eu dou um detalhamento aqui, né? Vou passar para essa parte aqui que já foi explicado bastante isso aqui. Aí os tributos, os principais tributos, né? Imposto, taxa, contribuições de melhorias, contribuições sociais. Aqui eu falo um pouquinho como é que se produz aqui nos dias de hoje, né? O preço, né? Ele fornece informações, ó. Ele fornece informações, fornece incentivo. Já dei aquele exemplo nessa aula aqui do café, onde é que o café ele forneceu primeiro a informação, depois veio o incentivo em seguida. Falando sobre a condição ceteris paribus, é importante aqui, ó, não só saber a pronúncia dessas duas palavras, ceteris, não se pronuncia o O, ceteris paribus, alguns falam ceteris paribus, que na verdade quer dizer mantidas as demais variáveis constantes. Tá? Eu analiso isso daqui. Falamos do modelo de economia natural, que é o mais simplório. Aqui a gente fala sobre o modelo de economia natural, que é o mais simplório. Aí entramos no modelo realmente mais que tem a ver para a explicação da economia, o modelo de economia familiar, que trata aqui, ó, eu coloquei em destaque. Tudo que está aqui em destaque, pessoal, está grafado aqui, ó, divisão do trabalho, ela aparece aqui nesse modelo de economia familiar. Então, acontece aqui a divisão do trabalho. Então, o trabalho vai ser distribuído, para não ficar só nas costas de um. Então, olha aqui a figura aqui embaixo, aqui, ó, a figura do pai, da mãe e do filho. Todos três vão ter que trabalhar para fazer a casa ficar funcionando, né? Limpa e manter tudo funcionando dentro de casa. Então, a divisão do trabalho, imagina se o trabalho ficar só nas costas do pai, a mãe não trabalhasse nem aqui o filho. Lógico que o filho não é um filho pequeno, é um filho já conseguiu fazer alguma tarefa, né? Então, tem que ter a divisão do trabalho, que é para cada um produzir a parte. Ela é importante, esse modelo de economia, pela divisão do trabalho. Aí fala outros fatores aí do modelo de economia familiar, dá aqui um exemplo, nós falamos sobre esse exemplo nesta aula aqui, como é que se acumula capital nesse modelo, como é que aumenta a produção via acumulação de capital, como é que aumenta a produção via melhoria da tecnologia empregada. Vai. Aí vamos chegar agora, terminamos aqui. Esse é um. A outra já é o outro modelo. Aula 2. Vamos lá. Aula 2, parte 2. Já será o próximo modelo. Vamos lá compartilhar. Aqui. Pronto, vamos lá. O modelo de economia de mercado. Esse mais importante. Ah, professor, mas da família tem a divisão do trabalho. Isso aqui também tem? Tem. Isso aqui tem outras coisas. Tem a mais do que o modelo familiar. Mas também aqui tem a divisão do mercado, né? A divisão do trabalho. Tá? Tem também aqui. Só que aqui surge, olha como ele coloca bem aqui logo no primeiro slide. Aqui nesse modelo surge a especialização, coisa que não tinha lá no modelo familiar, né? Não tinha. Muito bem. Lá no familiar era só a produção interna da família. Nesse aqui, que é o modelo de economia de mercado, existe lá a unidade familiar, mas ela encontra outras famílias.
e aí ela vai realizar o comércio, ou seja, vai trocar, ter trocas sucessivas. O que ela produz, ela vai trocar. É o famoso escambo. Aqui acontece o escambo, né? Lá nos primórdios, o escambo. Até hoje tem escambo, mas aqui só existia o escambo. Não existia moeda naquela época. Lá atrás mesmo tinha moeda. Então, ou se tinha moeda, era só nos grandes centros. E nesses locais mais afastados, havia umas trocas sucessivas, que era o próprio escambo. Trocar mercadoria por uma outra mercadoria. Tá? Então, essas famílias, essas unidades familiares, elas passavam a se especializar na produção de um determinado produto ou de alguns poucos produtos para trocar por aqueles outros que eles não produziam. E assim, cada família poderia consumir o que quisesse. Então, surge a especialização aí. Muito bem. E aí a economia vai evoluindo, né? Isso vai evoluindo. A produção se intensifica, estimulada pelo comércio, a população cresce, a população melhora os transportes, tudo vai evoluindo, tudo vai evoluindo. Aí vai falando outros detalhes, vai passando, né? Fala aqui sobre a teoria das vantagens comparativas, que foi uma teoria criada aqui pelo um dos primeiros economistas, logo depois de Adam Smith, que foi considerado sucessor de Adam Smith, é o Davi Ricardo. O Adam Smith criou a teoria das vantagens absolutas, né? E teve a sua vantagem, a sua serventia. E depois, Davi Ricardo aperfeiçoou a teoria das vantagens absolutas e criou a teoria das vantagens comparativas, que foi mais aceita, né? E explicou melhor. Muito bem. Graças à teoria das vantagens absolutas e das vantagens comparativas, é por isso que aconteceu de o comércio internacional, como tem aqui a figura aqui, de acontecer as comercializações do Brasil aqui nos países da África, dos Estados Unidos, da América Central, da América do Norte, da Europa, da Ásia e da Oceania. Então, graças a essas teorias criadas por Adam Smith e Davi Ricardo, que acontece hoje o comércio tem vantagem de se ter o comércio internacional, ou seja, o comércio de país com outros países. Muito bem. Continuando. Aí ele faz uma comparação aqui em economia natural com economia de mercado, vai falando mais um pouquinho, né? Mas entra aqui a questão do como é que o modelo capitalista, né, poderia ser um modelo socialista, mas ele frisa aqui mais o modelo capitalista, mas pode também ser o socialismo, tá? Fala um pouquinho mais aqui sobre ele, que já foi falado lá atrás, mas se fala também aqui, o Estado tem a propriedade dos meios de produção, parará, parará. Vai falando um pouquinho mais. Os mercados são competitivos, olha aqui. No sistema capitalista, os mercados são bastante competitivos, funcionam tudo à base de um sistema de preços. Muito bem. Aí falam sobre as hipóteses de racionalidade econômica. Muito importante isso daqui, viu, pessoal? As unidades do sistema econômico agem de forma racional, sempre de forma racional, procurando o quê? Sempre maximizar alguma coisa. O consumidor procura maximizar a sua satisfação. As empresas procuram maximizar os seus lucros. E os proprietários dos fatores de produção procuram maximizar as suas rendas. Muito importante isso daqui, viu, pessoal? Muito importante. Leiam com atenção. O princípio básico é o da soberania do consumidor. O consumidor é quem manda. Ele pode ser chato como for, mas o consumidor é que manda. O consumidor sempre tem razão. Já ouviram essa frase, né? O consumidor sempre tem razão. Tá? Sempre, sempre. Elementos do sistema, né? Aqui, terra, capital, trabalho, os fatores de produção. Quem tem terra aqui pode alugar, vai conseguir a renda através do aluguel. Quem tem um capital e empresta, vai cobrar juros. E quem tem trabalho, quem é a força motriz de trabalho,
vai oferecer esse trabalho e vai receber em troca o salário. Aí os agentes produtivos, já falamos lá atrás, né? Pode ser empresário privado ou empresário estatal, as unidades produtivas, mercado dos fatores. Mais um pouco sobre elementos do sistema. Temos aqui o quarto fator de produção, que é a tecnologia, né? E aqui é algo diferente, aqui, né? A economia é dividida em três, a ciência econômica é dividida em três setores, três grandes setores: setor primário, secundário e terciário. Importante aqui, setor primário. O que compõe o setor primário? É tudo de onde vem os recursos naturais, sejam eles da agricultura, da pecuária, que é a criação de animais, né? De alguns animais específicos, não são todos animais, não. Silvicultura, animais da selva, né? Silvicultura, mas pode ser também aqui a parte vegetal. Piscicultura, a produção, criação e produção de peixe. Mineração, minérios, né? Etc. Tem muitos outros, tá? Muitos outros. O setor secundário é simplesmente um setor onde a transformação das matérias-primas, que são consideradas aqui no setor primário, e em bens finais. Então, há uma transformação, há um beneficiamento. Então, isso acontece só nas indústrias. As indústrias são que compõem aqui o setor secundário. E o terciário é formado por dois. Né? É formado pelo comércio, todo o comércio, e pelos prestadores de serviços. Então, aqui engloba o setor terciário, serviços. E dentre os dois, o comércio e o serviço, o mais forte hoje é o serviço, transporte, hotéis, bancos. Colocaram só alguns exemplos, mas são milhares. Milhares. Muito bem. Aí fala mais um pouquinho sobre cada um deles aqui, né? Da indústria, primário, secundário, terciário, e acabou. Pronto. Vamos para a parte, agora, aula 3, parte 1. Aula 3, parte 1. Vamos lá, aula 3, parte 1, concorrência perfeita e imperfeita, demanda, oferta e equilíbrio do mercado. Começamos aqui sobre os conceitos, sempre falo que é importante, conceitos, né, dessa parte aqui, sempre muito importante. Deu aqui o exemplo da Auto Latina, né, que foi uma joint venture, muito bem. Aí entramos aqui na parte de concorrência imperfeita. Aqui dá uma mistura, aqui, né, é uma mistura. Estruturas de mercado, aqui esse é o nome, estrutura de mercado. A estrutura de mercado divide em duas partes, concorrência perfeita e concorrência imperfeita. Quando vocês ouvirem falar nessa palavra aqui, ó, só relembrando, viu? O oligopólio é um modelo, é um exemplo de concorrência imperfeita. Assim como vocês vão ver também o monopólio e o duopólio. Além desses três, também temos aí o monopsônio, duopsônio e oligopsônio. Olha aí, aqui fala um pouco de monopólio, tá aí, com simples conceito de monopólio e oligopólio. E eu falei o meu conceito para vocês, alguns de vocês anotaram aí, quem não faltou a aula, anotou os conceitos aí de monopólio, duopólio, oligopólio e dos outros três. Né? Tem a ver com o número de participantes, tem a ver com se eles afetam o preço. Olha aqui, ó. Se afetar, só relembrando, se afetar o preço de qualquer bem, tanto por parte da demanda quanto por parte da oferta, tanto por parte do produtor quanto por parte do consumidor, se afetar o preço, estaremos diante de um mercado de concorrência imperfeita. Se nenhum deles afetar o preço, estaremos diante de um mercado de concorrência perfeita, ou conhecido também aqui como competição perfeita. Tá? Tanto faz. Concorrência perfeita ou competição imperfeita. Dá no mesmo. E aí vamos detalhando um pouquinho mais aqui. Aí, o conceito de concorrência perfeita, um pouco mais aqui de monopólio e oligopólio, mais um pouco. Aí fala um pouco sobre
a indústria, sobre a firma, né? Concorrência imperfeita, mais concorrência imperfeita, exemplos, o conceito de concorrência imperfeita, de concorrência perfeita. E aí sim, agora entramos aqui na parte só de concorrência perfeita, focando na demanda e na oferta, só de concorrência perfeita agora, tá? Então, em concorrência perfeita, o que determina o preço? São as forças de mercado, que são conhecidas também como oferta e demanda. Essas são chamadas também, em outras palavras, de forças de mercado, a demanda e a oferta. E são elas quem determinam o preço, tá? E não cada um, nenhum vendedor, nenhum comprador isoladamente, que vai determinar o preço. Então, quando a demanda e a oferta que determinam o preço, estaremos diante de uma concorrência perfeita. Tá? Olha aqui o desenhozinho aqui, ó. Oferta e demanda determinando o preço. Aí falamos um pouquinho mais, vamos ao exemplo. Aí o conceito de demanda, né? Importante aí o conceito de demanda, muito importante. Aí damos aquele exemplo das maçãs, né? Que vai até se chegar lá onde é que se vende mais maçã, onde é que se vende menos com relação ao preço, né? Lá do estado do Paraná, está aqui a tabela da demanda por maçãs. Aqui o gráfico, olha o gráfico aqui da curva de demanda. Ela decresce da esquerda para a direita. Ela decresce. Essa é a característica da curva de demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Aí vai falando um pouquinho mais, e aí termina a parte de demanda. O próximo aqui que a gente vai ver é a aula 3, parte 2, que deve ser sobre a oferta e talvez já o equilíbrio de mercado. Vamos compartilhar. Tá vendo como vai ser rápido, pessoal? A revisão é assim. Aí depois, antes de finalizarmos, a gente vai falar sobre as notas, como eu falei para vocês. As notas. Vamos lá, mais um pouquinho. Concorrência perfeita e imperfeita, oferta, como eu falei, ó. Oferta. Aqui sim, a gente fala sobre o conceito de oferta, o que é a oferta. A oferta é a outra visão oposta à demanda, né? Aqui dá o destaque para o produtor, para aquele que produz e aquele que vende, produtor / vendedor. E podem ser pessoas diferentes. Aí temos aqui a relação da oferta, né? Na curva de oferta, como vocês podem ver, ela é o contrário da demanda. A demanda ela decresce da esquerda para a direita. A oferta cresce da esquerda para a direita. Então, ela é ascendente. Ou seja, quanto maior o preço, mais vão querer produzir. Quanto menor o preço, menos aquele produtor irá querer produzir. Tá? Muito bem. Oferta. Aí fala sobre as características da oferta e o equilíbrio entre a oferta e demanda. Né? Equilíbrio. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Continuando. Aí temos o quadro, né, a tabela, melhor dizendo, do equilíbrio entre oferta e demanda. Explicamos exaustivamente essa tabela aí. É melhor ir logo direto para o gráfico, porque visualmente é melhor. Falamos também, explicamos bastante aqui. Lembra que aqui, ó, essa área aqui de cima aqui, ó, é o excedente de oferta. Essa área aqui, eu achurando aqui, ó. Só que ó, aqui eu passei um pouquinho, não era passar. Então, essa área todinha aqui de dentro aqui, ó, é uma área que representa, se eu pudesse mostrar no gráfico aqui, essa é a área onde eu tenho um excedente de oferta. Tá? Esta área representa um excedente de oferta. Ou seja, a oferta está maior do que a demanda.
E bem aqui nesse ponto aqui, ó, é o nosso equilíbrio, é o ponto de equilíbrio, ponto E. Então, se aqui é o ponto de equilíbrio, se eu tracejo aqui para a esquerda, aqui, ó, eu vou encontrar o preço 6. Esse preço aqui é o eixo do preço, tá? O eixo do preço. E aqui o eixo das quantidades. Q de quantidade. Então, se eu tracejo de novo para cá, ó, eu vou encontrar o preço de equilíbrio, que é R$6. Se eu tracejo aqui para baixo, ó, eu vou encontrar a quantidade de equilíbrio, que é 200. Está em destaque aqui, 200. Acima de R$6, eu vou encontrar excedente de oferta. E abaixo de R$6, de 4, 2, eu vou encontrar aqui escassez de oferta. Mas também eu posso falar ao contrário, eu quero falar pela ótica da demanda. Se aqui é excedente de oferta, logo aqui em cima vai ser escassez de demanda. E aqui embaixo, se é escassez de oferta, pela visão da demanda, será excedente de demanda essa área todinha aqui, abaixo do ponto de equilíbrio. Ok? Muito bem, é o que vocês precisam saber, isso aí. Aí a gente explica um pouquinho mais, vai explicando aqui. A explicação é depois do gráfico, é que ele vai explicando aqui. Fala sobre equilíbrio, parará, parará, vai explicando todo o gráfico lá atrás. Tá? Fala sobre o excedente de oferta ou simplesmente excedente, que dá no mesmo. Vai explicando um pouquinho mais. Excesso de demanda ou escassez de oferta. Tá vendo aqui? Ó? É outra visão. Ele falou aqui de outra maneira. Pode ser visto como excesso de demanda ou uma escassez de oferta. Vai dar no mesmo. Tá? Fala sobre o deslocamento da curva de demanda, né? Como é que a curva de demanda desloca? Quais são os fatores que deslocam a curva de demanda? Olha aí, deslocamento da curva de demanda. É assim que a gente pode visualizar no gráfico como é que as curvas de demanda elas deslocam aqui. Elas deslocam dessa forma, paralelamente. Então, elas estão deslocando nesse sentido aqui. Quanto mais ela deslocar para cima e para a direita, quer dizer que essa demanda aqui, D1, ela é menor que a D2 e ela é menor que a D3. A que estiver mais para cá para cima será sempre a maior. Se tivesse uma curva de demanda bem aqui, ó, essa seria maior do que todas as outras aqui de baixo. E aqui estiver mais... Aqui é o zero, pessoal. Aqui é o zero ou a origem, tá? A curva de demanda que estiver mais próxima aqui do zero é a menor. Se tiver uma bem aqui assim, ó, essa é a menor. Então, quanto mais para a direita e para cima, maior será essa demanda. E menor ao contrário. Vamos falando mais aí sobre deslocamento de demanda. Ele fala sobre a demanda, deslocamento, quando outras coisas mudam, vai dando exemplos e finalizou. Pronto. Aí tem mais agora a última, parte 3, né? Que é a última aula que vai constar na prova. Vamos lá, compartilhar aqui ela. Aí, deslocadores de demanda. Agora, quem que faz a curva de demanda deslocar? Então, nós temos aqui importante, pessoal. Quem que faz deslocação? Os principais. Tem mais outros. São esses 3. Renda, preço de bens relacionados. Aqui, esses preços de bens relacionados, a gente pode dividir em 2 aqui, ó, que são os bens complementares, né? Complementares e os bens substitutos. Então, esses são o preço de bens relacionados. O que seriam esses bens relacionados? São os bens complementares e os bens substitutos. E, por fim, os gostos e as preferências também vão implicar no aumento ou na redução da demanda. Tá? Esses são os principais deslocadores da demanda. Aí a gente fala sobre cada um deles aqui, ó, a renda, como é que a renda pode deslocar a demanda e que ela pode deslocar também aqui. É importante saber o que é um bem típico ou um bem normal, que é o mesmo. Né? Quando se fala em bem típico, já sabe que é um bem normal. É um bem normal.
ou ainda que não está aqui, pode ser chamado também de bem superior. Tá? Então, bem típico, bem normal ou superior é a mesma coisa. E também pode existir o bem inferior, que aí é o outro lado da moeda. Tá? O bem inferior. Ele fala em algum canto aqui, ele fala sobre esse bem inferior. Tá bom? Aí, ó, bem aqui ele fala. Olha aqui, ó. Bem superior, conhecido também como normal, como bem típico. E o outro é o bem inferior, aqui, ó, bem inferior. Então, quando a minha renda aumenta, se eu estou analisando aqui um bem que é inferior, a procura, a demanda por ele vai cair. Ó. Olha a setinha para baixo. A minha renda aumentou, mas eu vou comprar menos desse bem. Por quê? Ele é um bem inferior, ele é um bem que vale pouco, é um bem de pouca qualidade. Por isso que ele não é inferior no preço e na qualidade. Então, se eu estou ganhando mais, a minha renda aumentou. A minha renda aumentou, aqui a setinha para cima. Aumentou a minha renda. Se aumentou a minha renda, né, eu vou procurar comer produtos de ótima qualidade. Então, o bem inferior aqui é um produto de baixa qualidade. Eu vou consumir bem inferior? Não, porque estou ganhando mais. Eu vou consumir mais bem superior, mais bem normal, mais bem típico. Tá? E menos bens inferiores. Por isso que ele cai aqui. Ó. Por isso que ele cai. A demanda por ele vai diminuir. Tá? Não vão confundir. Não vão esquecer disso aqui. Isso aqui é muito importante. É bem capaz de eu ter colocado uma questão dessa na prova. Aí fala sobre o preço de bens relacionados, que é aquele que eu falei que é o bens substitutos, e os bens complementares. Tá aqui, ó. Tá aqui o nome deles. Bens complementares e bens substitutos. Tá? Aí é citado aqui alguns exemplos, vocês vão ver, analisar os exemplos aí, para ver, né? Ele fala aí sobre chá e café, ó. Chá e café são bens substitutos, manteiga e margarina também, passagem de ônibus e passagem de trem, e assim por diante. Gostos e preferências, que são os dois últimos principais deslocadores da demanda. Aí vai indo, parará, 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 na situação aí do tempo aqui, né? Do guarda-chuva, parará, parará, uma mudança nas preferências, aí vai indo, mais um pouco aí sobre o deslocamento da demanda, comparando chá e café. Muito bem, vai indo, parará, parará. Aí os deslocadores da curva de demanda também, assim como tem na oferta, tem da demanda, aliás, assim como tem da demanda, tem da oferta também, tá? E aí a gente fala sobre os principais aqui deslocadores da oferta. Tá aqui o primeiro, ó. Primeiro, é lógico que tem mais, mas o primeiro são o custo dos insumos. A gente fala como é que o custo dos insumos ele pode implicar fazer com que a curva de oferta se desloque para a direita e para baixo, tá? Ou para a esquerda e para cima. Muito bem. Se a curva de oferta é assim, ó, tá aqui o plano cartesiano, a curva de oferta daqui. Ela cresce da esquerda para a direita. Se ela deslocar para cá, ó, esse aqui para cá, aqui assim, é porque a oferta está aumentando. Tá? Então, está deslocando para a direita e para baixo. Se ela desloca nesse sentido aqui, essa oferta aqui, essa curva de oferta aqui, é maior do que essa curva de oferta aqui, que é maior do que essa curva de oferta aqui. Agora, se a curva de oferta deslocar para a esquerda e para cima, essas daqui são menores do que as da direita. Tá? Então, para cá diminui, tá? E para cá aumenta. Só basta entender isso daí. Qual é o próximo? Próximo deslocador da oferta, tecnologia. Geralmente, a tecnologia vai deslocar sempre para a direita e para baixo. Fazer aumentar a curva de oferta. Condições climáticas, também é um importante deslocador da curva de oferta. Tá? Prestem bastante atenção nessa parte aqui. Ó, quando o clima está bom aqui, ó, olha essa imagem aqui de estudo. Quando o clima está bom aqui, é favorável a produzir mais. Então, o clima está tudo conforme, bacana, está tudo verdinho, eu estou produzindo bem. Então, a curva de oferta aumenta aqui quando a condição climática é favorável. Mas, quando a condição climática é desfavorável, no meu caso aqui da imagem da direita,
a oferta vai diminuir. Porque, seca, produção quebra de safra, né? Clima ruim, clima quente, seco, então quebra de safra, a oferta diminui. Próximo, preço de bem relacionado. Então, olha aqui uma coisa importante, pessoal. O preço dos bens relacionados, que são os bens substitutos e os complementares, ele é um deslocador tanto da curva de demanda quanto da curva de oferta, tá? Então, se eu perguntar alguma coisa na prova assim, qual é o único deslocador que ele é em comum, tanto a oferta, a curva de oferta, quanto a curva de demanda? São os preços de bens relacionados, ou seja, são os preços dos bens substitutos e o preço dos bens complementares, eles são deslocadores tanto da curva de oferta quanto da curva de demanda. Pronto, a gente faz alguns exemplos aqui, né? Parará, 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 parará. Aqui a explicação aqui mais específica, né? Parará, parará, deslocamento da curva de oferta. Alguns exemplos. Vai indo, os cafezinhos aqui para a gente tomar daqui a pouco. Vai indo, deslocamento ao movimento. A diferença entre o deslocamento da curva e o movimento ao longo da curva. Muito bem. Vai falando sobre isso aqui um pouquinho mais. Parará, 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 parará. E acabou. Pronto. Revisão realizada. Tá? Era isso. Revisão feita. Quem viu desde o início, meus parabéns. Quem não viu, vai ver na gravação, viu? Na gravação. Muito bem, pessoal. Agora vamos falar sobre os trabalhos. Aí eu vou querer a participação dos senhores. Quem quer que eu fale aqui as notas na frente de todo mundo, eu falo. Se você... professor, não quero não. Quero que você me fale depois, no particular, após a aula, ao final da aula. Eu quero que o senhor me fale lá pelo WhatsApp. Posso falar, sem problema algum. Vai depender de vocês. Mas caso alguém daqui queira que eu fale, eu vou abrir aqui o arquivo, né? Já abri aqui o arquivo em Excel. Deixa eu ver aqui. Aqui, notas parciais. Sim, o mais importante é ver que alguns de vocês não fizeram, né? Então, isso que é mais importante. Falar logo aqui. Só relembrando, trabalho 1 valia 3, trabalho 2 vale 3 e trabalho 3 vale 4. Então, os dois primeiros valem 3 e o último, o terceiro trabalho, valia 4. Tá? Vamos lá. Eu vou primeiro começar aqui, pessoal, por quem ainda não fez, quem está presente aqui, só quem está presente aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Para ver quem que faltou fazer algum trabalho. Deixa eu ver, cadê? Evelyn está aqui, isso. Evelyn, o primeiro trabalho você não fez. Evelyn, é para rir, para chorar? Essa tua figurinha que está rindo e chorando. Evelyn, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar mais uma chance, mas vai valer menos, viu? Vai valer menos. O primeiro trabalho que você faltou valia 3. Ele vai valer menos. Então, se você me entregar esse trabalho até amanhã, para você, entre ficar com 0 e uma nota, é melhor ter uma nota, né? Então, até amanhã, você pode me entregar esse primeiro trabalho, tá? Não venha me pedir de mim um assunto, não. Pergunte para os seus colegas qual foi o assunto aí. Dá um jeito aí, fale com os colegas e vamos passar qual era o assunto do primeiro trabalho. E você me entrega até amanhã pelo meu WhatsApp, tá? Pelo meu WhatsApp. Entregue lá, envie lá esse trabalho aí. Tá bom? Pronto. Isso aí foi para a Evelyn. Quem mais que faltou? Glenda. Cadê a Glenda? Está aqui? Glenda não está aqui, né? A Glenda não fez também o primeiro trabalho. Quem conhecer aqui a Glenda, fale para ela, viu? Ela não fez o primeiro trabalho. Se ela quiser fazer também,
a mesma situação da Eve. Tá? Como ela não está presente, então, ela está perdendo a oportunidade. Se alguém não falar para ela, perdeu a oportunidade. Próxima é a Slaine. Slaine. Slaine não está aqui, né? A mesma situação. Falem para ela. Professor, Oi? Fale, Ananias. É só porque minha internet está falhando aqui, eu não entendi minha nota, não. Não, Ananias. eu não falei nota, não, Ananias. Pois é, eu pensei que você estava falando nota. Não, eu estou falando primeiro quem que não fez algum Ah, tá. trabalho, entendeu? Ah, sim. Depois Tá. que eu vou Minha falar internet está a nota. falhando. Fica aí atento. Fica atento. Tá? Isso, não tem problema não, calma. Jamison não está. Também avisem o Jamison que ele faltou, ele não fez o primeiro trabalho. Jamison, tá? Avisem o Jamison, por favor. O próximo, ou melhor, a próxima é a Micaele. Micaele, está me ouvindo? Aqui consta que você não fez o primeiro trabalho. Micaele, oi, você está aqui presente. Só confirme para mim. Micaele. Bom, enquanto a Micaele não fala, vamos continuar, para não perder tempo. Osilene, cadê a Osilene? Está aqui? Não está. Avise também a Osilene que ela não fez. Aliás, a Lene, ela não fez nenhum trabalho, pessoal. A Lene está numa situação ruim. Ela não fez nenhum trabalho, não me entregou nenhum trabalho. Avisem, tá? Se alguém conhece, tem contato da Osilene, avisem-na, por favor. Sara, não sei se a Sara ainda vem, mas a Sara só fez um trabalho. Faltou o primeiro e o terceiro. Sara. E pronto. Foram esses aí do primeiro trabalho. Com relação ao segundo e o terceiro trabalho, deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, me falem qual foi a Ana que trancou. Hein, Luan? Qual foi a Ana que trancou? Temos 2 Anas aqui. A Ana É a Ana Carolina Paula. e a Ana Paula. Qual foi? Ana Paula. Ana Paula, né? Ana Paula que trancou. Ana Paula, ela fez o primeiro e o segundo trabalho. E a Ana Carolina também o primeiro e o segundo. Não fez o terceiro. Então, fale para alguém que conhece a Ana Carolina, fale para ela fazer o terceiro trabalho, tá bom? Ana Carolina não fez o terceiro. Deixa eu ver mais quem está presente aqui que fez o terceiro, o segundo. Cadê? Fizeram. Fizeram. Pronto, todos aqui fizeram. Muito bem. Micaele, você disse que fez os 3 trabalhos. Então, Micaele, me envia agora, Micaele, o arquivo do primeiro trabalho. Até o Eric fez o primeiro os trabalhos, acho que não. Espera aí, Eric, cadê? Ah, desculpa, porque eu estou vendo aqui, Eric, que tem muitos aqui que não estão vindo, né? Então, estava te colocando aqui como se não tivesse vindo. Agora que eu vim ver aqui, tu não fizeste nenhum. O Está Eric tudo não zerado tem mais aqui. jeito não, né? Não. Assim como eu concedi a Evelyn, né? Eu vou também conceder a você. Então, você tem, como você não fez nenhum dos 3, eu vou te dar até depois de amanhã para você fazer os 3 trabalhos. Vai valer menos, hein? Valer um pouco menos. Mas faça, aí tem que ficar com 0 e ter alguma nota, você faz, tá? Beleza, Consegue me professor. entregar? E faz um amanhã. Professor, consigo. Então, pronto. Depois da manhã, até a noite, depois da manhã, você pode me entregar. E os assuntos peguem com os colegas, viu? Peguem com os colegas.
Tá bom, Eric? Pode deixar, professor. Vou fazer. Beleza, muito bem. Agora vamos falar dos colegas que entraram depois, que é o caso da Itamires, né? Itamires. E quem mais? Teve mais uma outra pessoa que entrou, acho que não está aqui, não. Itamires. O teu nome não está nem aqui na minha relação, Itamires, porque tu não fazia parte, né? O teu nome não aparecia para mim. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui mais uma linha, tá? Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Me fale seu nome completo, Itamires. Itamires, o que mais? Itamires Lucena Lucena Fernandes. Fernandes. Muito bem, já tá incluído aqui na minha planilha. Você também não fez nenhum trabalho. Aliás, tu fizeste lá no EAD Box, né? Foi isso ou não? Se eu não me engano, eu enviei 2 para o senhor e fiz o último lá no EAD Box. Os 2 últimos eram lá no EAD Box. E você me enviou o primeiro e o segundo, foi isso? Foi. Muito bem. Então, falta eu corrigir. Me lembra aí, Tamiris, para eu corrigir esse trabalho que eu ainda não corrigi, não. Como chegou depois, eu não corrigi, entendeu? Faz o seguinte, Entendi. daqui a pouco, Tamiris, me dá um oi lá no WhatsApp, para eu localizar o teu WhatsApp, porque eu não anoto o telefone de nenhum aluno, entendeu? Eu não anoto, não. Então, eu não tenho como localizar. Tu dá um oi lá no WhatsApp, que eu vou localizar e depois eu vou baixar os teus trabalhos para os meus arquivos, para ir na pasta, tá? E aí, assim que eu puder, eu corrijo. E aí eu falo a tua nota depois, tá bom? No teu caso, Tamires, como tu entrou depois, vai valer a nota máxima de cada um, né? 3 o primeiro, 3 o segundo e 4 o terceiro. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, o que mais aqui? Cadê? Quem mais? Quem mais? Só. Então, a questão de faltar trabalho são esses aí. Falem para todo mundo. E agora vamos às notas, né? As notas parciais. Aí a gente finaliza a nossa aula de revisão de hoje. Tá bom? Vamos lá, começando em ordem alfabética, só de quem está aqui. Quem é primeiro aqui é Ananias. Ananias, por favor. Oi, professor. Aliás, Ananias, também o teu nome tu entraste depois, não foi? Foi. Isso, então tá aí. Eu estou vendo que o teu nome não está aqui. Ananias. Espera aí, deixa eu só colocar aqui o teu... Aí eu te pergunto, Ananias, tu já fizeste os trabalhos, alguns? Eu fiz. Quantos? Acredito eu que seja todos esses aí que o senhor falou, professor. O Todos que os tinha 3? disponível para o que tinha disponível para mim fazer lá no EAD Box e esse que eu consegui ver pelo WhatsApp. Isso, é só o primeiro que era pelo WhatsApp e os outros 2 lá no EAD Box. Posso só corrigir lá dentro. E eu peço também que você dê um oi daqui a pouco, dê um oi aqui no WhatsApp, para eu localizar o teu trabalho e já salvar aqui nos arquivos, tá bom? Tá. Mas agora me fale o seu nome completo. Ananias Moraes da Silva. da Silva. Muito bem. Ok. Então, ainda não vou falar, a tua nota eu não vou falar porque eu ainda não corrigi, entendeu? Aliás, lá no exemplo eu devo ter corrigido, pode só passar para cá. Tá? Mas eu vou falar oportunamente, talvez mais tarde ou amanhã para ti, tá bom? Para ti Tá, ok. e para Itamires. Então, para o Ananias e para a Itamires, se vocês já quiserem sair, porque eu só vou falar a nota dos demais colegas, tá? Então, Tá, Ananias ok, então. e Itamires, se já quiserem sair, já podem sair, tá bom? Tá, boa noite. Tá, boa noite, Ananias, e boa noite, Itamires. Muito bem. Agora vamos ver a ordem alfabética de quem está aqui. Primeiro é Evelyn. Evelyn. Oi, Evelyn. Se você quiser que eu fale as suas notas, eu posso falar. Se não,
Eu falo depois. Isso, então, muito bem. Aliás, aqui a Micaele está falando. Evelyn, sim, o que é? Você quer que eu fale agora ou não? Essa é a pergunta. Posso falar agora ou não? Então, lá vai. Vamos lá, Evelyn. Evelyn, a tua primeira nota não vai me passar o trabalho, né? Vai me enviar ainda. Na primeira, beleza. A tua nota 2, o trabalho 2, tu pegaste 2,2 e valia 3, viu? Tu pegaste 2,2 no teu trabalho parcial. E a nota 3, que é do trabalho 3, que valia 4, tu pegaste 3,5. São notas boas, entendeu? Notas boas. Isso que eu falei, o trabalho sempre ajuda, tá? Então, Evelyn, 2,2 e 3,5. Muito bem. Beleza. Próximo. Em ordem. F, cadê? Tem F aqui, F, G, H. Eric. A Eric nenhum, nem Eric. Vai me entregar, então não adianta. Eric também, se você quiser sair... O meu TQ é 0, então tá tudo certo. Isso, não, tu já também já tá dispensado. Se quiser sair, pode sair, viu? Tá bom? Boa noite. Próximo, depois do Eric, é J, Jaciara. Beleza, Desculpa, eu pulei a Ariane, né? Ariane, tá aqui, porque tá iPhone de Ariane. Aí Isso que eu tô vendo, professor. Não falei nada. Tu fica quietinha aí, né, Ariane? Devia ter falado, protestado. Professor, Tranquilo, professor, pode falar. Posso falar? Então, bora. Ariane, o primeiro trabalho, a tua nota foi 2, tá? O segundo, 1,3. E o terceiro, 3,1. Viu? Repetindo. 2, 1,3 e 3,1. Ok? Próximo, agora continuando mesmo. Próximo. Jaciara. Jaciara, preciso saber se você quer que eu fale ou não. Jaciara, fale aí. Vou falar. Jaciara, o primeiro trabalho, 1,5. O segundo trabalho foi meio ruinzinho, hein, Jaciara? 0,9. Foi muito... Não sei o que você fez nesse segundo trabalho. 0,9. Aí o terceiro já foi bem melhor. 3,3. Tá? Repetindo. 1,5, 0,9 e 3,3. Tem que tirar uma boa nota na prova, viu, Jaciara? Boa nota. Muito bem. Próximo é Jaciara. Próximo é Giovana. Isso, muito bem, Jaciara. É isso mesmo. É isso mesmo. Giovana, posso falar ou não? Preciso de um... muito bem. Giovana, tá aqui, cadê Giovana? Primeiro trabalho, Giovana, 2. Segundo, 2,2. E terceiro, 3,4. O terceiro foi o melhor, viu? Repetindo, Giovana. 2, 2,2 e 3,4. Ok? Giovana, muito bem. Micaele disse que só pelo WhatsApp, né? Então, vamos para o Luan. Luan, posso? Pode sim, professor. Luan, cadê Luan? Luan, primeiro, 1,8. Segundo, 3. Nota máxima no segundo, viu, Luan? 3. E no terceiro, 3,2. Repetindo, 1,8, 3 e 3,2. E Tiago, o último é o Tiago.
Tiago, posso falar? Pode, professor. Vamos lá. Tiago, primeiro, 1,7. Segundo, 2,2. E terceiro, 3,3. Repetindo, 1,7, 2,2 e 3,3. Muito bem, já que a Micaele quer que eu fale depois, então vamos encerrar. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente já pode encerrar por aqui. Tá? Professor, Ok. Fale, Tiago. de novo aí, por favor. De novo, vamos lá. Tiago, 1,7, 2,2 e 3,3. Tá, beleza. Muito bem. Se não tiverem mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui. Ah, sim, só lembrando uma coisa. Eu vou falar para vocês mais à frente pelo WhatsApp, passar a mensagem para vocês, se a nossa prova será presencial, porque a partir de amanhã vocês já podem ir lá para assistir a aula presencial. Quem quiser, poderá assistir presencial. Quem não puder ou não quiser, vai ser sistema híbrido, assistindo de casa, né? Ou lá presencial, a partir de amanhã, terça-feira. Como agora, a semana que vem é semana de prova, ainda vou conversar com o Matheus para saber se nós vamos realizar a prova à distância ou lá presencial. Se for lá presencial, vou ter que imprimir as provas, né? Para levar para você impressa a prova, vocês fazerem lá. Quem estiver presente lá. Quem não estiver presente, faz pelo EAD Box e pronto. Mas eu vou falar com ele ainda. Se vai ser possível ser presencial, né, o híbrido, ou totalmente à distância. Ainda vou passar essa informação a vocês depois mais, tá? A partir de amanhã. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Se não, desejo então uma boa noite a todos e até a próxima aula, que é a prova. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Ariane. Boa noite, professor. Boa noite, Luan. Boa noite, professor. Boa noite, Thiago.